Meus amigos, neste vídeo eu gostaria de falar sobre Tomás de Torquemada Valdespino. Já ouviram falar? Ele foi o primeiro inquisidor geral da Espanha e cujo poder rivalizava com o dos reis e também de papas. É um nome que causa terror até hoje. Vamos conhecer quem é Tomás de Torquemada, o responsável direto por milhões e milhares de execuções, o implantador de um dos métodos mais cruéis para se obter uma tortura. Tomás de Torquemada nasceu em Valladolid no ano de 1420. Ele era sobrinho do cardeal e teólogo dominicano Juan de Torquemada, que gozava de um certo prestígio no reino de Castela e contribuiu para que ele ingressasse na ordem dos dominicanos. Essa ordem foi criada por Dominique Guzmán, ou São Domingos pelos católicos. Não é raro encontrar textos que o colocam como fundador da Inquisição, mas não foi ele não. Mas há controvérsia sobre isso. De qualquer modo, a mentalidade que imperava nos mosteiros dominicanos era de defender a verdadeira fé, entre aspas. A verdadeira fé cristã a qualquer custo tínhamos que defender. Não foi por acaso que o famoso e infame Manual dos Inquisidores, nós já falamos no primeiro vídeo, tenha sido composto por Nicolau Eymerich no século XIV e depois complementado por Francisco Penha no século XVI, ambos dominicanos e inquisidores. No ano de 1452, o jovem Tomás já se tornara prior do mosteiro de Santa Cruz, na cidade de Segóvia, cargo que exerceu por 22 anos e o levou a se aproximar da realeza. Vocês sabiam? Ele tornou-se confessor e conselheiro do casal real Ferdinando II de Aragão e Isabel de Castela, que haviam unificado seus domínios e buscavam também uma unidade nacional para a Espanha, que era então dividida em vários reinos. Nessa condição, Torquemada tinha trânsito livre e exercia forte influência nos bastidores do poder, tanto religioso como político. Um caldeirão fervente na época. Ele soube como fazer isso muito bem. Nós vamos entender. Para ser conseguida a cobiçada unidade nacional que os reis espanhóis tanto queriam, porém, seria indispensável uma certa uniformidade religiosa. Os séculos de domínio muçulmano, oficialmente encerrado com a tomada de Granada, no ano de 1492, haviam deixado uma herança inusitada nesse campo. Embora com as inevitáveis diferenças e conflitos, conviviam no território ibérico maometanos, cristãos e judeus. Eles viviam em harmonia juntos. A saída foi simples. Decretou-se o catolicismo como religião do Estado espanhol. Assim só seriam considerados cidadãos espanhóis aqueles que se declarassem católicos. Só eles. Imediatamente iniciou-se uma cruzada contra os não cristãos, sob a justificativa de serem inimigos da coroa espanhola, transformando a Espanha em um tipo de teocracia fundamentalista. Assim, provavelmente sob pressão, o Papa Sisto IV, conhecido por um dos pontificados mais desastrosos da história, autorizou a criação da Inquisição na Espanha e delegou aos monarcas, o Papa delegou aos monarcas que nomeassem os inquisidores, algo inédito até então. Isso aconteceu no ano de 1478, mas apenas 3 anos depois foi realizado o primeiro auto da fé, que resultou em 6 condenados à fogueira em Sevilha. Até o final daquele ano, um número próximo a 300 indivíduos, 300, a maioria desses 300 era acusada de judaísmo, aderiu nas chamas por ordem do Santo Ofício.
Em 1482, Tomás de Torquemada foi nomeado inquisidor de Castela e León. No ano seguinte, os reinos de Aragão, Catalunha, Valência e Maiorca foram incluídos em sua jurisdição. Espero que esse vídeo ajude vocês a entender um pouco mais sobre esse infame Tomás de Torquemada.